Você conhece o ator, humorista e sambista Antônio Carlos, o Carlinhos? Não? E o Mussum? Esse eu tenho certeza que você conhece. E nesse vídeo você vai ficar por dentro de alguns fatos que ocorreram na vida dele, inclusive a história por trás do apelido Mussum. Antônio Carlos Bernardes Gomes nasceu no dia 7 de abril de 1941, no Morro da Cachoeirinha, Rio de Janeiro, filho da empregada doméstica Malvina Bernardes Gomes. Ainda criança, ele revelou o desejo de entrar na escola, e sua mãe, mesmo enfrentando dificuldades financeiras, tinha o sonho de ver seu filho formado em engenharia. Ela impôs que para ele ser matriculado, deveria focar nos estudos, para que assim que chegasse da escola, repassar para ela tudo o que aprendeu. Empolgado com os estudos, ele começou a alfabetizar sua mãe, dividindo os ensinamentos que aprendia na escola. Em 1954, Antônio terminava o ensino primário, mas ainda com o desejo de continuar estudando. Ingressou no Instituto Profissional Getúlio Vargas, que fazia parte da Fundação Abrigo Cristo Redentor, uma espécie de colégio interno. Lá, além de aprender algumas disciplinas tradicionais, ele aprenderia alguma profissão que lhe garantisse o sustento. Em 1957, ele saiu da fundação com um curso de ajustador mecânico e já estava encaminhado para trabalhar em uma oficina, desmontando peças automotivas e ajudando em consertos. Em busca de um bom salário e da possibilidade de desenvolver uma boa carreira, aos 18 anos decidiu se alistar na aeronáutica. Ele tinha a seu favor a formação pela Fundação, que era praticamente uma escola preparatória para militares. Assim que entrou para a FAB, logo tornou-se popular, pois tinha o costume de cumprimentar todo mundo, puxar conversas e contar piadas. Nas folgas que tinha da aeronáutica, Antônio costumava ir aos bares e boates na Praça Tiradentes. Um deles se chamava Clube dos Baianos, onde o dono era fã de samba e abria espaço para que os músicos usassem o bar como um ponto de encontro para ensaios. Com o desejo de fazer um dinheiro extra, Carlinhos do Reco Reco, como era chamado, resolveu se unir a um grupo de músicos que ganharia o nome de Os Modernos do Samba, participando da Caravana Cultural de Música Brasileira de Carlos Machado. O grupo começava a fazer sucesso e, após se apresentarem no Copacabana Palace, receberam um convite para se apresentarem no México. Nessa época, Antônio já havia conhecido a sua primeira esposa, Leni, e ela estava esperando uma filha. Com 23 anos e com a responsabilidade de ser pai, pensando no futuro, ele resolveu acompanhar o grupo, desembarcando no México em 1964. Quando voltaram ao Brasil, passaram a ser chamados de Os Sete Modernos do Samba, e pouco tempo depois mudaram o nome para Os Originais do Samba, já que o grupo rompeu relações com o empresário depois de dívidas e confusões, e além disso, um integrante também deixava o grupo. Em 1965, estreava na TV Globo o programa Bairro Feliz, que tinha no elenco os atores Grande Otelo e Milton Gonçalves, acompanhados pelo grupo Os Originais do Samba. Quando Antônio recebeu o convite para participar do programa, ele logo negou, pois como ainda estava na aeronáutica, achava que seus superiores não iriam gostar que ele aparecesse toda semana na televisão. Mas era muito difícil recusar um cachê de 150 mil cruzeiros por semana. Então ele aceitou, mas com a condição de que não houvessem falas e que ele aparecesse pouco. Isso até deu certo, porque as filmagens eram em preto e branco e não havia um enquadramento que mostrasse o rosto dos personagens. Mas isso seria por pouco tempo. Em um certo momento, o ator Milton Carneiro havia sido escalado para fazer uma cena com Otelo e Milton Gonçalves, mas em cima da hora ele não pôde comparecer. E como Antônio Carlos era o mais falante do grupo, ele seria a melhor pessoa para substituir, sendo convencido pelo diretor Maurício Sherman, que disse que sem ele, o programa ficaria com um buraco dificílimo de cobrir. Já em cena, Otelo entrava com um livro, e dentro dele havia uns scripts com suas falas. Ao ouvir o inesperado som do apito de Milton Gonçalves, ele tomou um susto e deixou cair o livro. Nesse momento, Antônio Carlos teve um ataque de risos e Otelo olhou para ele e disse: "Tá rindo de quê, ô Mussum?" Nesse momento, a plateia caiu na gargalhada, mesmo sem saber o significado daquela palavra.
Segundo Milton Gonçalves, Antônio não gostou nada do apelido e foi justamente por isso que o apelido pegou. Depois de algumas semanas, ele acabou adotando Mussum como nome artístico. O fato dele tornar-se conhecido em um programa humorístico na TV não causou problemas na vida militar, e o programa foi ao ar até outubro de 1966. No ano de 1972, estava sendo exibido na TV Record o programa Os Insociáveis, protagonizado por Didi e Dedé. E com o sucesso do programa, os dois chegaram a uma conclusão de que precisavam de um novo integrante. Um dos primeiros nomes a ser cogitado foi Mussum. Como ele costumava aparecer em alguns programas humorísticos e era bastante engraçado, Renato achou que ele seria a pessoa certa. Porém, era Dedé quem tinha a missão de convidá-lo, pois nessa época ele já tinha uma certa intimidade com Mussum. Devido ao auge alcançado pelos originais do samba e a agenda bastante apertada, Mussum descartou o convite, mas Dedé insistiu durante vários dias, prometendo falas curtas, bom salário e horários flexíveis, conseguindo assim convencê-lo. Em junho de 1972, Os Insociáveis ganhava um novo integrante. O programa Os Insociáveis se envolveu em diversas polêmicas, mas ainda assim era um sucesso. No ano de 1974, eles receberam a proposta tentadora de mudar para a TV Tupi, que naquela época era líder de audiência, e ali Renato Aragão teria a chance de usar novamente o nome Os Trapalhões e receberia um maior investimento no programa para ser usado nos cenários, figurinos e em novas contratações, como aconteceu com Mauro Gonçalves, o Zacarias, que se tornou o quarto Trapalhão. Nessa mesma época, o grupo Os Originais do Samba estava consolidado como um grande nome na música brasileira e a agenda de shows vivia lotada. Mussum não poderia perder nenhum, pois grande parte do público ia para vê-lo. Mas eles não pararam na TV Tupi. Em 1977, mudaram para a TV Globo. Os compromissos com o programa agora eram no Rio de Janeiro, enquanto a maioria dos shows dos Originais do Samba eram em São Paulo. Além da gravação de Os Trapalhões, ele fazia uma turnê em circos por todo o Brasil e gravava filmes. Essa vida agitada, cheia de atrasos e com pouco tempo para se dedicar à família, fez ele chegar ao ponto de ter que escolher um lado. Após um show no interior de São Paulo, foi convocada uma reunião. Depois de uma carreira de sucesso com 12 LPs gravados, Mussum não faria mais parte do grupo e então seguiria apenas a carreira de humorista. A paixão pelo samba ainda era muito grande, o que fez surgir na cabeça a ideia de retomar a carreira pouco tempo depois. A gravadora, que ele ainda mantinha contrato, propôs a ele que lançasse uma carreira solo, e pouco tempo depois ele entrou no estúdio para lançar seu primeiro disco. No total, foram 3 discos gravados. Desde jovem, ele aprendeu a amar a escola de samba Mangueira e chegou a atuar como diretor de harmonia na ala das baianas, frequentando ensaios e fazia parte do dia a dia da escola. Em relação ao futebol, ele era flamenguista e tinha uma bandeira do Flamengo autografada por Zico, e quando morou em São Paulo, adotou o Corinthians como segundo time. Mussum colaborou com diversos projetos sociais na década de 80 e 90, entre eles a doação de um consultório odontológico para a comunidade do Morro da Mangueira. Participou de campanhas sociais a favor dos portadores de deficiência visual, promovendo a doação de córneas, a favor das crianças e adolescentes de todo o país e dos desabrigados da seca do Nordeste. No ano de 1994, 2 segredos do Mussum foram revelados. O primeiro era o de um filho fora do casamento, e o outro seria em relação à sua saúde, que naquela época estava fragilizada. Ver sua vida pessoal sendo exposta em jornais e revistas deixou o humorista bastante abalado. Poucas pessoas sabiam que ele havia ido ao médico depois de sentir dificuldades para dormir e respirar, e acreditava ser apenas uma fadiga devido às gravações do programa. Mas seu caso não era tão simples. Seu colesterol estava alto e seu coração estava batendo fora do ritmo. E caso não se cuidasse, o quadro poderia evoluir para infartos e derrames. Teve que fazer uma dieta mudando sua alimentação e estava proibido de consumir bebidas alcoólicas.
Não houve uma melhora. Mussum teve que ser internado, onde os médicos perceberam que ele não suportaria um tratamento a médio prazo, no qual a única solução seria um transplante. No dia 13 de julho surgiu um doador compatível com as necessidades do seu caso, e a cirurgia foi um sucesso. Porém, no dia 22 de julho foi detectada uma infecção pulmonar e cada dia que passava era descoberta uma nova complicação, pois os medicamentos usados contra a rejeição do coração inibiam o sistema imunológico, que acabaram comprometendo os pulmões e rins. E o eterno Mussum lutou pela sua vida até as 2h45 da madrugada do dia 29 de julho. Antônio Carlos, o Mussum, marcou a história do humor brasileiro, do samba e da comunidade da Mangueira. Ele era um exemplo de alegria e humildade que nem a fama e o dinheiro conseguiram mudar.